Setembro Amarelo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Hoje eu, Samia Maluf, falarei com vocês como psicóloga, como psicanalista, trazendo um pouco da minha experiência com o tema que é do Setembro Amarelo, depressão e suicídio. Em 1994, um menino chamado Mike, de 17 anos, com alguns indícios aonde amigos e familiares não deram ou não sabiam como olhar alguns sinais que normalmente uma pessoa, quando tem alguma labilidade emocional, seja no caso de ansiedade, seja no caso da depressão, podendo ser a depressão ansiosa ou a depressão letárgica, pode ir para um caminhar que infelizmente a gente vê que finaliza com suicídio. Eu trabalho numa área onde tive algumas experiências de ouvir, não especificamente comigo tratando, mas era uma coisa onde eu tinha supervisão com psiquiatra, com psicóloga, para entender muito bem dentro da área de síndrome do pânico, depressão e droga-dependência, o que nós teríamos que observar. Infelizmente, há alguns anos atrás, um vizinho nosso, daqui da loja da Baissâmia, um casal maravilhoso, teve um acidente com o seu filho. E isso é uma coisa muito trágica. Como é que a gente vai falar sobre isso? Hoje se fala de depressão como uma situação banal e não simplesmente trazer eu estou triste, eu estou passando por uma fase com uma maior tristeza ou eu estou vivendo um luto por perda de um emprego ou como nós vivemos pela pandemia, a perda da nossa liberdade de ir e vir, onde nós ficamos dentro de uma casa, essa casa com as suas paredes, e essas paredes se tornaram espelhos. E muitos de nós, sem conhecer exatamente quem nós somos, sem um autoconhecimento, começamos a ver nas paredes espelhos e momentos e partes de nós que a gente ainda não conhecia. Então, para trazer um pouco sobre esse assunto, né, como psicóloga eu sempre falo, nós temos um lado de muita luz, que é um lado maravilhoso, que pode ser aproveitado com muita alegria, com muita felicidade. Mas a luz traz sombra, e é essa sombra que nós temos que conhecer. Com o passar do tempo, por exemplo, eu hoje, aos 65 anos, eu sei a luz enorme que eu tenho, mas eu também sei a sombra enorme que eu tenho. E é com ela que eu venho lidando desde o dia que eu entendi que a vida não era um parque de diversões e que a gente passa por fases. Uma hora a roda gigante está em cima e outra hora a roda gigante está aqui embaixo. E cada fase ela é muito dolorida, mas tudo passa. Infelizmente, a única coisa irreversível é a morte. Então, do dia que nós nascemos ao dia que nós morreremos, a gente só não sabe quando, onde e como, tá? E só nos resta viver. É claro que, como adolescente, eu tive milhões de dúvidas de quem eu era. Trabalhando como modelo, se eu era uma pessoa bonita, se alguém falava, ai, você não tá direito, ou você é burra, nossa, que tristeza. E como adolescente, como criança, a gente tem uma série de dúvidas. Ainda hoje, com 65 anos, eu tenho, tá? Mas eu olho para trás e vejo a vida que eu construí. Então, para a gente trazer essa força, tá, do Setembro Amarelo, por favor, tá? Eu trabalho com aromaterapia, com a Baissâmia Aromaterapia, com o Instituto Samia Maluf, e aqui todos nós, tá? A gente está gravando com uma série de colaboradores, com quem está por detrás do Instituto e da empresa, e o nosso intuito total é levar conhecimento, é levar o máximo de informações que a gente possa ter para vocês. E claro que eu vendo um produto de óleo essencial. Com esse tema, eu falei, eu não posso falar que existe óleo essencial para suicídio, que foi uma coisa que para mim seria muito irresponsável. Mas eu posso falar o seguinte, se você que estiver assistindo aqui, tá, notar à sua volta alguns comportamentos que não são os esperados de uma pessoa. Se você olhar um adolescente que está passando por um momento muito difícil, que é a adolescência, assim como eu falo da maturidade, também a envelhecência, né, a menopausa, como vocês sabem, eu fiz um curso, também é uma coisa muito difícil e a gente tem que aprender a lidar. Quando você tem experiência, é mais fácil. Quando você é jovem,
é bastante difícil. E nessa vida atribulada, pai, mãe, tio, tia, vovó, hoje em dia, tá todo mundo muito ocupado e talvez a gente preste muito pouca atenção. Então, o que eu posso dizer para vocês? Em primeiro lugar, nada na vida é ruim o suficiente como você entrar em luto pela perda de uma pessoa. Perder um emprego é perigoso, é chato, você entra em luto, perder dinheiro, perder imóveis, perder o que for, é ruim, mas perder uma pessoa é bastante difícil. Então, assim, existem sinais que nós, como pessoas, como amigos, como familiares, como colegas de trabalho, podemos começar a notar que tem algo que está fugindo de um comportamento que a gente chama de padrão, tá? Eu não gosto de falar normalidade porque eu falo assim, cárie é patológico, mas é normal na maioria da população. Então, o que eu queria deixar para vocês? Cuidado, amorosidade, limite. Hoje os pais têm muito medo de colocar limite nos seus filhos. Hoje a gente está muito permissivo e com isso, com muito pouca tolerância à frustração. E essa frustração de que eu não consigo isso, eu não faço isso, essa comparação que a gente tem pelas redes sociais, acabam nos deixando bastante fragilizados. Eu, Samia Maluf, falando pela BySami, pelo Instituto Samia Maluf, digo que todos nós, das empresas das quais é o Grupo BySami, estamos à disposição. Nós não podemos fazer tratamento, nós não podemos atender com tratamento sem ser um profissional categorizado para isso. Óleo essencial poderia ajudar numa tristeza? Numa ansiedade? Com certeza. Mas se você precisar de informações e que talvez os nossos colaboradores não possam dar, eu, Samia Maluf, me coloco à disposição de vocês. Não para uma consulta, mas para indicar talvez o que fazer. E com isso, todos nós dessa empresa podemos estar tentando levar mais informações e benefícios para a gente tentar minimizar ou pensar que a gente nunca mais vai conseguir lidar com o suicídio, porque ele teria que desaparecer. Morte acontece, a gente nasce sabendo que nós vamos morrer, mas perder a vida porque a gente adoeceu e não teve esse olhar de compaixão, um olhar profissional, um olhar que cuidou da gente, isso é muito difícil. Então, talvez este vídeo seja um pouco chato e um pouco pesado, mas eu quis trazer para vocês de todo o coração, eu estou arrepiada de falar isso. Não posso dizer que eu vou estar o tempo todo, nem a empresa à disposição de vocês. Mas se lembrem, frustração leva a uma depressão, a uma tristeza e que pode mudar o comportamento das pessoas. Se tiverem alguém que vocês estão olhando e estiver mudando, por favor avisem quem é mais próximo e tenha uma conversa com essa pessoa. E não se importe de falar que talvez ela precise de ajuda, porque um diabético toma um remédio, uma pressão alta a gente toma uma medicação, mas ainda é tabu quando a gente fala de saúde mental. Então eu, Samia Maluf, em nome de todos nós, digo aqui, amor, compaixão e cuidado é o que a gente pode ter. Um beijo grande.